Olá, boa tarde. Eu sou o Roberto Alonso, sou consultor e professor nos cursos de pós-graduação e MBA aqui da FIA, e hoje farei a abertura desse importante webinar. Importante porque vai discutir um tema de grande relevância nesse nosso novo tempo, né, que mudou comportamentos, nos obrigou a assumir um jeito novo de trabalhar, né, pessoal, de nos relacionarmos, enfim, um novo jeito de viver. Evento importante também, porque reúne grandes especialistas e convidadas com background para falar desse assunto, para falar desse momento, dessa nova forma de trabalhar, os efeitos desse momento na qualidade de vida das pessoas, nos impactos da saúde mental no trabalho. Então, eu gostaria de dar boas-vindas a vocês, a todas as nossas convidadas, a vocês que nos assistem, esperando que este seja um momento de reflexão e de aprendizado, né, de desenvolvimento, de busca por soluções, que é uma das características da FIA, uma referência mundial em excelência de escola de negócios, reconhecida como uma das mais avançadas instituições de ensino, de pesquisa, de consultoria em todo o mundo, e contando também com convênios e intercâmbio com as principais universidades nos Estados Unidos, Europa, Ásia e América. Então, só para falar um pouquinho sobre a fundação na área de educação, ela oferece desde o curso de graduação em administração, aliás, com notas máximas no MEC, no ENAD, guia do estudante, e também oferece aí os cursos de pós-graduação, MBA, pós-MBA, mestrado profissional em gestão de negócios, curso de educação executiva, EAD, ou seja, um portfólio bem completo. E na área de consultoria, que é a área que eu tenho atuado mais efetivamente, a gente já realizou mais de 8.000 projetos em desenvolvimento, geração de conhecimento, inovações, estratégia, em apoio a organizações públicas, organizações privadas, e assim, projetos de grande impacto social em todas as regiões do país e nas esferas governamentais. Na área de pesquisa, acho que vocês até conhecem algumas das nossas obras, a gente realiza o ranking de varejo, a pesquisa Empresas Incríveis para se Trabalhar, chamada FIA Employee Experience, né, em parceria com o UOL. Também realizamos o projeto Empresas Mais, em parceria com o Estadão, enfim, entre diversas outras. E como uma escola de negócio de referência, neste ano a gente está completando 40 anos de existência, aqui dentro nós dizemos que a gente continua a mirar, né, o futuro para colaborar na construção de uma sociedade mais evoluída, mais inclusiva, mais consciente, justa. A gente entende que a conjuntura atual e futura requer uma postura inovadora para a criação de cenários, ambientes, que possam gerar oportunidades que nos permita superar os desafios para estabelecer uma sociedade coerente com esse novo tempo em que vivemos. Então, por isso, esse webinar coordenado aqui pela nossa querida professora Ana Cristina Limonge, com a participação das brilhantes convidadas, é um momento tão inspirador, que reafirma esse nosso compromisso, esse compromisso da Fundação. Então, em nome da FIA, eu quero novamente agradecer a presença dessas nossas convidadas que se dispuseram a estar aqui para compartilhar, né, o seu tempo, seus conhecimentos, suas experiências. A professora Cris, pelo convite para essa abertura, que me deixou muito honrado, muito contente, e, claro, agradecer a vocês que nos prestigiam com a sua presença. Então, eu desejo que vocês tenham um ótimo evento, uma excelente tarde, e já antecipando ainda, meus votos de boas festas, né? Estamos chegando, o Natal está aí semana que vem, então, Feliz Natal, que 2021 seja um ano de mais saúde mental no trabalho e na vida. Então, professora Érica Mourão Dutra, gerente do Sesc Vila Mariana, fará a mediação, vai apresentar cada uma dessas nossas convidadas, a quem eu novamente agradeço, né? Então, passo a palavra para você, professora Érica, e agradeço também, em particular, a sua presença aqui na FIA. Uma ótima tarde a todos vocês. Muito obrigada, professor Roberto Alonso, por essas palavras acolhedoras. Estamos precisando de acolhimento, mais do que nunca. Abrindo esse webinar, eu gostaria já de dizer, nós temos 79 pessoas assistindo, vocês nos veem, e espero que estejam nos ouvindo bem, tá? Mas vocês não aparecem, então toda a interação pode se dar pelo chat e pelo Q&A que fica na barra inferior da tela. Muito boa tarde,
Como o professor disse, eu sou a Érica, sou educadora física e gestora cultural do SESC São Paulo, atualmente responsável pela unidade Vila Mariana. Eu aprendi recentemente e pensando que talvez tenhamos nesse fórum pessoas com deficiência visual, eu vou me descrever para uma maior acessibilidade. Eu sou uma mulher negra, cabelos crespos, estou de óculos, brincos e colar amarelos e usando uma blusa de cor terra. Vamos lá. É um prazer integrar esse webinar para que dialoguemos sobre saúde mental no trabalho em tempos de pandemia, a partir da visão de duas especialistas e duas gestoras incríveis. Inicialmente, eu quero agradecer você, professora Ana Cristina Limonge, coordenadora do Núcleo de Gestão em Qualidade de Vida e de Qualidade de Vida no Trabalho da FIA. Ela me convidou para essa mediação e, além da mini bio que vocês devem ter visto quando da inscrição, eu acho bem importante dizer que há exatamente um mês, a professora Cristina foi laureada internacionalmente com Special Tribute no Congresso Brain Connection, que reconhece a competência profissional de pessoas que realizam boas práticas pela humanidade. Esse webinar é um exemplo de uma boa prática. Então, Cris, obrigada pelo carinho, pela confiança. Você é uma referência para muitas pessoas, empresas e instituições. Então, vamos lá. Já estamos chegando perto de 100 pessoas na sala. É para me quebrar, né, Érica? É para quebrar mesmo. Isso não estava no script. Roberto, obrigada pelo seu espaço. Estou muito feliz de estar aqui. Tenho certeza que será um momento mágico. O prazer é todo meu, professora. Obrigado. Eu agradeço também a todas as pessoas que estão nessa sala, né? O webinar não teria sentido sem a presença de vocês. Então, interajam o quanto puderem. Temos aqui hoje as especialistas Miriam Cristina Mazieiro. Ela é mestre em Ciências da Saúde, psicóloga do trabalho e atua no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. A também especialista Júnia Rigeli Cordeiro, terapeuta ocupacional, mestre em reabilitação pulmonar, com MBA em gestão em saúde. As gestoras Cecília Pasteur, gerente da Gerência de Desenvolvimento de Pessoas do SESC São Paulo, pós-graduada em Comunicação com o Mercado e com MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Recursos Humanos. E a também gestora Ana Alice Limonge Gasparini, diretora em Recursos Humanos da NELBPO, advogada e pós-graduada em Gestão Empresarial pela FIA. Elas nos apresentarão alguns conceitos, dados e visões sobre o tema dessa tarde. Cada palestrante terá 10 minutos de exposição e, na sequência das 4 explanações, nós interagiremos por meio das perguntas. Lembrando que este webinar está sendo gravado e, posteriormente, ele vai ficar publicado no YouTube da FIA. Compartilhem. O Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde, é um dos países com maiores índices de pessoas ansiosas e depressivas do mundo. Muito antes de conseguirmos reverter esse quadro, fomos atravessados pela pandemia de Covid-19. Com isso, a situação se agravou ainda mais. Confinamento, restrições no direito de ir e vir, a angústia das incertezas, a perda ou medo de perder o emprego, o home office, a tecnofobia e, sobretudo, as perdas de vidas humanas. Estes, dentre outros fatores, aumentaram de forma significativa o número de pessoas acometidas de transtornos, muitas vezes incapacitantes, relacionados à saúde mental. A pandemia também escancarou vulnerabilidades, desigualdades sociais e violências,
domésticas, raciais, por exemplo. E essas desigualdades e essas questões sociais graves ampliaram ainda mais os fatores que desencadeiam os abalos à saúde mental. Como ficam trabalhadoras e trabalhadores nesse contexto? Que leituras podemos fazer e que estratégias podemos adotar para prevenir danos ou reduzir os impactos na vida e saúde mental das pessoas? Trata-se de um amplo e complexo tema que precisa ser debatido. Então, eu gostaria de convidar a professora Miriam para nos auxiliar com essas reflexões iniciais. Por favor, professora. Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito a professora Ana Cristina Limonge, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu gostaria de cumprimentar meus colegas de mesa, não sei, de tela, né, nesses novos tempos, e gostaria de cumprimentar vocês que estão aqui conosco nesse horário meio de almoço e nesse webinar que talvez seja o último para muitos de nós, porque estamos talvez iniciando aí um período de descanso agora entre Natal e Ano Novo. Eu vou compartilhar, eu trouxe alguns slides para a gente poder conversar e para eu poder, para me ajudar a fixar com vocês os pontos que eu queria trazer, então, hoje aqui. Bom, eu queria conversar hoje um pouquinho com vocês para a gente pensar como a gente está enfrentando, então, esse período tão inusitado, né, tão diferente que nós vivemos esse ano de 2020. Em situações de crise, é muito comum que a gente tenha algumas, enfrentando o estresse, algumas alterações. Então, alterações físicas, cognitivas, comportamentais e emocionais. Então, assim, vivenciar estresse, medo, pensamentos mais confusos, dificuldades para tomar decisões, ter distúrbios do sono e outras questões são frequentes no enfrentamento à crise. O próximo. Como a gente está na pandemia, a Érica já falou um pouco como estamos, né? Então, eu faço um convite a vocês que estão nos ouvindo, a uma reflexão, a um olhar para dentro de si, em termos de que a gente está engaiolado, né? Trancados das nossas residências, a gente teve a vida muito modificada, os nossos rituais de morte, por exemplo, foram modificados, nós não pudemos mais nos despedir como era comum a gente fazer, como fazíamos anteriormente, né, contando com a solidariedade de pessoas ao nosso redor. Então, muitas vezes, as pessoas, né, que tiveram entes queridos, amigos, que morreram por Covid, não puderam nem olhar uma última vez para essa pessoa. A nossa rotina foi bastante alterada, né, e isso pode nos trazer um maior cansaço mental, e aí a gente vai conversar um pouco porque essa exaustão, esse cansaço mental se apresenta agora como uma coisa mais comum ao trabalhador, né? E porque como é diferente mesmo tudo que a gente está vivendo. O próximo. Muito bem. Em primeiro lugar, eu queria abordar com vocês que muitas pessoas, quase metade dos trabalhadores formalmente empregados, tiveram que migrar para uma outra modalidade, que é o home office. E isso aconteceu sem muita preparação, é claro, nós tivemos que correr atrás das questões da pandemia, e isso veio sem muita preparação, tanto do ambiente quanto das empresas, para fazer essa transição. Então, isso acabou acontecendo que teve uma fusão entre o mundo privado e o mundo do trabalho. Então, essas barreiras geográficas, elas se desmancharam. Antes a gente saía de casa e ia até o trabalho, né? Então, agora o privado, para muitos trabalhadores, se tornou o próprio local de trabalho. Antigamente, esse limite já existia um pouco, do trabalho invadir a nossa vida privada, mas era um limite mais borrado. A gente tinha sonhos com o trabalho, quando estava em casa, a gente conversava com os nossos companheiros sobre questões que nos afetaram durante o trabalho, mas, concretamente, havia essa barreira geográfica. Hoje, a questão um pouco da exaustão, né, que eu estava comentando com vocês, tem a ver com o aumento dos processos, da sobrecarga nos processos mentais. Então, hoje a gente teve que lidar com novas tecnologias de comunicação e informação, muitas videoconferências, a gente está com as relações mediadas por uma máquina, os nossos filhos, né, tiveram aulas
pela web, enfim, muitas coisas mudaram, e isso causa mesmo uma sobrecarga nos nossos processos de memória, de atenção, de raciocínio. Tivemos que adquirir esses novos conhecimentos, há novos contratos sociais, novas regras que a gente tem que obedecer neste novo mundo, que aí é mais virtual. E essa sobrecarga, ela às vezes se traduz em nesse cansaço, em tristeza, em exaustão, enfim, um sofrimento mental que, se não bem cuidado, ele pode se transformar num sofrimento patológico e num transtorno mental. E ainda o teletrabalho traz novos desafios, né? A gente antes tinha marcadores de tempo mais concretos. Então, tinha nosso horário de trabalho, a gente tinha o horário de ir para casa, que a gente ia no supermercado, e hoje isso ficou um pouco misturado. A gente tem que ter multifunções hoje em dia, você trabalha dentro de casa, e isso há uma questão que mistura um pouco em trabalhos domésticos, não são todos os trabalhadores que têm uma capacidade de se organizar, então, às vezes, isso pode causar um pouco mais de estresse, e aumentou, às vezes, para muitos trabalhadores, a carga de horário trabalhada. Por exemplo, os professores, né, que tinham um mecanismo de trabalho de uma forma, tiveram que mudar todo o seu jeito de dar aula, como compõe a sua aula. Então, há uma fala de trabalhadores que houve mesmo, um aumento de horas trabalhadas. E aí conciliar, então, o trabalho com essas atividades do lar, os aspectos ergonômicos, a nossa casa, ela foi pensada sempre para questões do convívio familiar, nunca para o trabalho. Então, isso também trouxe... Então, todo esse contexto nos afeta psicologicamente. O próximo, Aguinaldo. E, sendo assim, então, eu queria tranquilizar vocês que, se estão se sentindo exaustos, cansados, estressados, isso é normal, é esperado essa reação nas nossas situações, nessas situações que a gente enfrenta de crise. O próximo. Como a gente vai enfrentar os desafios, então, que se apresentam na nossa experiência? Então, a gente tem, dentro da psicologia, um nome para isso, né? Que a gente pode traduzir grosseiramente por enfrentamento, que é o coping, que são as estratégias que a gente utiliza para para enfrentar situações que a gente percebe como ameaçadoras do nosso bem-estar, ou como potencialmente agressivas para causar danos psíquicos, enfim. O próximo. Em relação ao coping, né, esse enfrentamento, a gente tem 3 tipos de enfrentamento. Um enfrentamento voltado para o problema, que é um coping focado no problema, que é onde a gente tenta atuar na situação que deu origem ao estresse, tentando modificar essa situação. Então, essa função é alterar esse problema existente para reequilibrar, para trazer a homeostase de volta. Temos também o coping focado na emoção. Dá um toque para mim, Aguinaldo. 2 toques, isso, mais um. O coping focado nas emoções é definido, então, como um esforço para regular o estado emocional associado ao estresse ou aos eventos estressores, e o coping, um terceiro tipo de coping, focado no apoio social. O coping, então, vai ter a ver com como a gente administra as questões, né, que se apresentam no ambiente, como estressantes, como a gente vai avaliar esse potencial estressor e que recursos nós vamos mobilizar, recursos pessoais, nossos recursos intelectuais, cognitivos e afetivos, para fazer frente a essa situação. Então, a gente pode usar esses 3 tipos de enfrentamento. O próximo. Eu queria fazer um parênteses em relação ao apoio social, que é uma questão fácil assim, né? Possível da gente modificar no nosso dia a dia, e que ele traz um aspecto bem interessante quando há estressores presentes. O apoio social, a gente tem uma hipótese de amortecimento, né? Ele intervém entre o estressor e a resposta de estresse, diminuindo o potencial de adoecimento, né, desse estressor, de impacto no nosso psiquismo. O próximo. Então, um segundo ponto que eu queria deixar para vocês é que a gente pode diversificar nossas estratégias de enfrentamento. Então, esse convite a essa reflexão interna é: que tipo de coping eu tenho utilizado mais no meu dia a dia? Né? Eu tenho utilizado mais o coping focado na emoção, que tem mais a ver com buscar
por exemplo, eu fiz uma pesquisa lá no Hospital das Clínicas, olhando um pouco como os funcionários da saúde, que foram largamente impactados nessa questão do coronavírus, então, assim, muitos utilizavam o coping focado na emoção, assim, faziam uso da fé, faziam uso, às vezes eles diziam, a cervejinha salva no final de semana. Então, um pouco esse tipo de coping mais focado na emoção, né? Mas então a gente poder contar com o coping focado no apoio social, buscar as nossas parcerias, as nossas relações para nos ajudar, mas principalmente o coping focado no problema, que se a gente, então, pensa soluções para resolver aquele problema, focando no problema, isso pode ser mais eficaz. Estabelecer, então, esses novos paradigmas desse novo normal no mundo do trabalho que a gente está vivendo. O próximo. O que a gente pode fazer, então, para enfrentar todo esse desafio que foi este ano, né? Então, eu estou propondo que a gente pense em mudanças subjetivas. Então, tomar as nossas vivências, tudo que essa experiência desse ano de 2020, a partir de março, como um desafio e uma aprendizagem. Ou seja, assumir a mudança e não a estabilidade como inerente à existência humana. Então, quando a gente resiste menos ao que está acontecendo e olha para o que está acontecendo, para os estressores que nós estamos enfrentando, nessa nova postura, né, tomando aquilo como um desafio, aprendizagem, a gente se fortalece em termos de ter uma personalidade mais resistente ao potencial de agressão do estressor. Então, frente a esses estressores que a gente encontra no dia a dia, no trabalho e na nossa vida, as pessoas que conseguem ver a mudança como um desafio, elas serão mais saudáveis, né, em termos de saúde mental, do que aquelas pessoas que encaram tudo como uma ameaça. E também conceber a nossa existência, né, e os inconvenientes pelos quais a gente atravessa, como uma constante oportunidade de crescimento e aprendizado. O próximo. O que a gente ainda pode fazer, né? Não fugir da ansiedade, encará-la, buscar o autoconhecimento, cuidar da nossa autoestima e de como a gente se relaciona com os outros, e focar mais nas emoções construtivas. O próximo toque, Aguinaldo. Estabelecer rotinas, né? A gente precisa, principalmente para quem está em home office, estabelecer bem os tempos de trabalho, de lazer, de convívio com a família, mesmo que esteja em casa, estabelecer rotinas, encontrar uma hora para iniciar o trabalho, para terminar o trabalho, o próximo. E pensar que a gente também teve aspectos positivos no isolamento, né? Eu vi muitas pessoas falando, o trânsito melhorou muito, o nosso ar para respirar melhorou muito, agora eu consigo ver estrelas no céu de São Paulo. E aí a gente aproveitar, então, esse período que a gente está tão dentro de casa para resgatar prazeres, né, que a falta de tempo impedia, não descuidar da nossa qualidade de vida em termos da nossa alimentação, de esportes. O próximo, Aguinaldo. E, principalmente, né, olhar um pouco, vamos dar uma analisada, que hábitos saudáveis eu estou tendo hoje na minha vida. E, principalmente, ter o direito à desconexão. É um ideal meu, um desejo grande que a gente possa, de repente, ter nas nossas mídias, no WhatsApp e outras mídias, um botão que seja um botão de resposta automática. Por exemplo, alguém nos contata num horário que a gente está fazendo uma coisa que é do nosso dia a dia, que não é trabalho, a gente poder dizer, estou em meu período de descanso. Né? Então, que isso se estabeleça, que a gente consiga um dia ter esse novo botão, ele é necessário, né? Nesse novo normal, nessa nova vida que a gente então está enfrentando. O próximo, Aguinaldo. Muito bem. Então, eu faço uma pergunta, convido a uma reflexão. O novo normal é um mundo melhor? Então, esse é o terceiro ponto que eu queria deixar para vocês, para terminar dizendo que um mundo melhor se faz com pessoas melhores. Então, a minha fala hoje foi nesse sentido de trazer aspectos de reflexão interna e fortalecimento emocional para enfrentar esse período tão difícil que a gente está vivendo. Então, agradeço a atenção de todos e fico aberta para questões no final da apresentação. Deixo o meu e-mail, fico à disposição, se alguém quiser me contatar para qualquer bibliografia ou o aprofundamento dos conceitos que eu trouxe, vai ser um prazer. Érica, como eu fiquei de tempo?
Ficou dentro, tirando ali os contratempos, ficou super dentro. Obrigada, Miriam, muito bom te ouvir. Vamos voltar, porque as perguntas já estão aí, várias perguntas para você, 130 participantes, e o webinar está internacional, pessoas de Lisboa se manifestando, vamos lá. Eu vou passar agora a palavra para Cecília Pasteur, do SESC São Paulo. Por favor, Cissa, é com você. Bom, bom dia nada, boa tarde, né? Boa tarde a todos e todas que estão aqui. Muito obrigada, Cris Limonge, muito obrigada, Fia, pelo convite. Boa tarde para as colegas presentes e também para quem está assistindo, cada um na sua gaiolinha, como a Miriam falou agora há pouco. Eu vou subir também uma apresentação para nortear um pouco a nossa fala, vou tentar ser bastante objetiva para que a gente possa ter espaço para as perguntas no final, ok? Então, eu vou fazer a minha fala dividida em cinco etapas, tentando ordenar um pouco a nossa construção do pensamento. Bom, a primeira coisa, gente, é contextualizar um pouco o SESC, não sei se todos o conhecem. O nosso foco aqui, claro, vai ser falar sobre a saúde mental e a experiência do SESC. Como a Érica disse, eu sou responsável pelas equipes internas. Então, vou falar de como vivemos esse período, começando lá em maio até agora, e tentando recuperar historicamente algumas fases que eu destaquei, pelas quais passamos, tentando olhar para o público interno do SESC, para os funcionários, para as famílias, e, claro, com foco também no papel do SESC na relação com o público externo. Como vocês podem bem ver, gente, nós gostamos de aglomeração. Esse é o nosso negócio, né? Aqui é uma das nossas unidades, a unidade 24 de maio. Essa é uma piscina que tem no topo do prédio, bem no centro de São Paulo, no coração da cidade. E eu escolho essa foto para começar, não é à toa, porque só de olhar para ela, o nosso coração já bate mais forte de saudade de estar junto, né? Então, rapidamente, o SESC é uma instituição que tem 74 anos de existência. Ela é uma instituição privada, mas que tem um caráter público, né? Ela tem âmbito nacional, mas as administrações são regionais, cada estado tem uma administração própria. Mantida pelas empresas, os empresários do comércio de bens, serviços e turismo. A gente tem um público prioritário, que são justamente os funcionários dessas empresas que falei, mas a gente tem as portas abertas para a população em geral. O acesso é livre e gratuito para 90% da nossa programação. E para quem mora em São Paulo, e eventualmente em outras cidades do Brasil, onde tem SESC também, o SESC muitas vezes é visto como o quintal da nossa casa, né? O lugar onde a gente vai para praticar atividade física, para ir no teatro, para encontrar pessoas, enfim, para se alimentar e tudo isso. O foco do nosso trabalho é o desenvolvimento do bem-estar, da qualidade de vida e da cidadania. Então, bom, nós vamos falar aqui sobre saúde mental no ambiente de trabalho. No nosso caso, a gente tem uma característica muito particular, que ao contrário, talvez, de outras organizações, a nossa área de bem-estar interna dialoga profundamente com a própria missão institucional, que é o bem-estar, a qualidade de vida e a cidadania, tá? E a gente faz isso por meio de uma ação educativa não formal. Essa aqui é uma outra unidade nossa, fica ali em frente ao mercado municipal. Nós realizamos a nossa ação por meio de 5 programas principais. Um programa voltado para a cultura, um programa voltado para o lazer, para a saúde, assistência e educação, tá? E aí aqui já dá para ver um pouco o atendimento ao público e também as nossas equipes atuando. E aí, gente, olhando para dentro, quem somos? Somos 8 mil empregados, em torno disso. Mas também, ao olhar para os empregados, olhamos para as famílias. Então, nós consideramos 10 mil dependentes, que são os familiares que estão junto com os nossos empregados. Também temos 1.000 aposentados, 600 estagiários e 2.000 terceirizados. Essa população é a população que a gente olha e pensa quando pensa as ações internas no plano da saúde. Aqui embaixo, de novo, um pouquinho das nossas equipes.
a primeira da própria 24 de maio, a segunda aqui do Sesc Guarulhos, recém-inaugurado. São equipes grandes, né, para atender, gente, mais ou menos, e era o que a gente tinha antes da pandemia, 700 mil pessoas por semana. Esse é o nosso grande desafio, né? E aí eu já entro no assunto que nos traz aqui, propriamente dito, para a gente falar dessas etapas que eu fui historicamente recuperando. Primeira etapa, assim que a pandemia se instalou, nós fechamos as nossas unidades todas no primeiro momento, todo mundo foi para casa, e o foco todo nosso foi na saúde e na segurança de todos os envolvidos, internamente e externamente. Mantivemos só 2 atividades que julgamos essenciais no tempo da pandemia. Uma delas, um programa que se chama Mesa Brasil, que faz a coleta e a distribuição de alimentos, que nesse momento era essencial para muitas vidas. Incrementamos um pouco esse programa com a distribuição também de materiais de higiene pessoal e também de limpeza, né? E mantivemos o atendimento nas nossas clínicas odontológicas para consultas de emergência. Todo mundo foi ficar em casa, as pessoas que tinham funções onde era compatível o home office começaram a fazer home office, trabalhamos intensamente, e as pessoas para as quais não era possível fazer o home office permaneceram em casa, né? Saúde e segurança. Repensamos todos os programas, todas as atividades. A área de saúde e segurança ocupacional do SESC trabalhou intensamente para definir todos os protocolos de saúde para cada uma das ações, odontologia, a parte físico-esportiva, a parte de alimentação, junto com as gerências que também cuidam dessas áreas para o público externo. Então, gente, foi uma revolução, né, dentro do SESC para a gente conseguir fazer isso. E quando a gente pensa nas pessoas, a nossa política de gestão de pessoas, olhando para o bem-estar e para a saúde dessa população interna, se baseou em alguns parâmetros. Primeiro, mantivemos os empregos. Essa foi uma questão bem importante para garantir que esses profissionais todos que nos acompanham por muitos anos conseguissem superar esse momento. Preservamos os salários de todos os funcionários, para que todos pudessem ter condições de vida no momento em que suas famílias e sua estrutura do entorno estava um pouco desmoronando, né? Desenvolvemos planos de contingência e os protocolos de segurança para todas as áreas. Contamos com vários consultores especialistas para ajudar a fazer isso, tudo de uma maneira muito rigorosa, para que a gente garantisse a contenção de toda a disseminação do Covid. Aos poucos, pensamos o retorno e a ampliação das atividades. E eu vou falar agora sobre um programa que foi instituído muito recentemente, agora ele está completando 2 anos de vida, se chama Bem Viver, que é o programa SESC de Bem-Estar, Saúde e Qualidade de Vida, né? Esse programa, gente, ele tem a missão, ele tem vários eixos, mas em linhas gerais ele tem a missão do quê? De trazer internamente o que a gente faz externamente, ou seja, alinhados à missão institucional, pensar o bem-estar, a saúde e qualidade de vida daqueles 8 mil empregados, 10 mil dependentes, enfim, das 22 mil pessoas que nos cercam e que garantem a nossa ação para fora, tá? E aí a gente lançou mão de algumas estratégias, pensando especialmente na questão da saúde mental e da qualidade de vida. A primeira que eu destaco é uma comunicação ativa e a manutenção, construção e manutenção dos vínculos com esses 8 mil empregados que agora estavam distantes de nós. Então, fizemos um projeto chamado Pílulas do Bem Viver. Por meio desse projeto, as pessoas aderiam no WhatsApp, num grande grupo que criamos de todos os funcionários, e aí a gente ia mandando pílulas a cada 2, 3 dias. Todas essas fases, elas vão se sobrepondo, né? Os pílulas continuam, todos os protocolos, claro que continuam também. Então, a gente falava sobre saúde mental, a gente falava sobre sofrimento psicológico, a gente falava sobre empatia, a gente falava sobre cuidados com os filhos, e as pessoas iam recebendo informações sobre isso. Mas aí só falar não adianta, a gente precisa escutar. Então, as unidades foram desenvolvendo outros mecanismos de aprimoramento, criando páginas do Facebook,
criando lives com os funcionários, para quê? Comunicação ativa e construção de vínculo, né? Todo mundo junto, todo mundo conectado. Segunda coisa que eu julgo que foi muito importante na sequência dos trabalhos, para pensar o retorno às atividades, a gente fez uma ação muito ampla de formação. E aí eu destaco aqui a formação do grupo de gestores, né? Todas as nossas unidades, a Érica é uma delas, a gente sempre tem uma dupla, que é um gerente e um gerente adjunto, em 43 unidades espalhadas pelo estado de São Paulo. E temos também as gerências da administração central. Fizemos um ciclo preparatório que se chamava Reflexões para o Mundo em Transformação. A gente precisava entender onde a gente estava. E aí aqui a gente trabalhou alguns eixos que estão aqui, valores alinhados à cultura de paz, cooperação, solidariedade, discussão sobre a liderança, a importância da liderança nesse momento. Saúde e segurança ocupacional, trouxemos especialistas para conversar com as nossas equipes. Cuidados com a saúde mental, emocional e fatores psicossociais, a gente já antevia que essa seria a grande questão. Também falamos sobre conjuntura econômica, sobre acessibilidade, cidadania e direitos humanos. A nossa ideia, gente, era criar um alinhamento entre esse grupo gestor, que nesse momento estava sendo preparado para reabrir gradualmente as atividades e acolher os funcionários, né? Então, a gente entendeu que esse alinhamento era essencial e estratégico para a condução dos trabalhos. No caso do item 4, onde a gente fala sobre saúde mental, a gente ainda contou com um profissional que nos ajudou nesse momento, um psicanalista, nos acompanhando nos próximos meses. A gente fez um último encontro essa semana passada, né, para que pudesse apoiar os gestores nas suas situações, nas suas dificuldades com relação à gestão das equipes nesse momento. Bom, terceira coisa importante, então, segurança, manutenção dos vínculos e comunicação, formação dos gestores. Quarta coisa, planos de acolhimento. Cada unidade foi incitada a pensar um plano de acolhimento de todos esses 8.000 funcionários. Para isso, fizemos rodas de conversa, de diálogo, de fala e escuta, para que a gente pudesse dar conta de fazer um atendimento de toda essa população, com rodas pequenas, com distanciamento social, mas com uma necessidade, gente, de ouvir as experiências, ouvir os afetos, ouvir os medos, ouvir os anseios dessa população, tá? É importante dizer que a gente manteve as pessoas que estavam em grupo de risco em casa. Até hoje elas não voltaram, elas se mantiveram em casa. Então, as equipes que vieram trabalhar, elas são menores do que as equipes plenas, né? E essas equipes também tinham a responsabilidade de dar conta de todo esse contexto de trabalho que temos. Começamos a abrir as unidades e ampliar o atendimento. Para nós, o respeito aos protocolos de saúde e segurança são essenciais, mas eles são tão importantes quanto o cuidado, a delicadeza, a escuta, a atenção, né, e o diálogo. Então, todas as nossas áreas, aqui é uma área interna de alimentação para os funcionários, agora comemorando o Natal, a gente manteve os protocolos, mas a gente também cuidou dos detalhes, né, para que a gente pudesse ter um retorno acolhedor para os nossos funcionários, e isso extrapolar as paredes, né, os muros do SESC. Por último, gente, eu queria dizer que nós entendemos que educação perpassa por várias esferas, né, do humano, e aí a gente sempre opta por fazer uma educação dentro de uma perspectiva mais lúdica, contratando pessoas, trazendo artistas, pensando ações onde a gente tem uma comunicação no elevador aqui do lado, com todas as questões de segurança essenciais, basilares, mas também a gente entende que a gente tem que falar ao coração das pessoas. E aqui eu destaco uma ação que está sendo feita nesse momento. A pandemia foram várias ondas, né? E uma onda importante diz respeito à questão da violência contra a mulher, que aumentou enormemente durante a pandemia, é um fenômeno social terrível, né? E agora, nesse momento mesmo,
a gente está fazendo essa campanha, você não está sozinha. É uma campanha de mobilização para que a gente dê apoio às pessoas que estão sendo vítimas de violência nesse momento. Por último, ainda, a gente tem um serviço individual de atendimento para os casos mais complicados, que a gente chama de acolhe, onde cada indivíduo pode ligar e pode fazer um atendimento com especialistas. Acho que eu tentei ser breve, são muitas ações, mas eu fiz um pouco o panorama do que a gente fez de lá até aqui. Aqui está nosso contato. Muito obrigada, gente. Espero ter podido contribuir para essa discussão. Obrigada, Cissa. A gente volta depois na interação. É um desafio mesmo, né? Esse tempo enxuto, mas a sua fala certamente nos ajuda a fazer os links com a fala da Miriam, né? Como é que a gente vai para a prática. E a Analice também vai nos ajudar nessas reflexões, trazendo aí essa visão de mercado da Nelpo. Então, por gentileza, Analice, já passo para você para a gente aproveitar da melhor forma esse tempo precioso, por favor. Vamos lá. Bom, quero agradecer também a todas, não só pela oportunidade de falar, mas principalmente a oportunidade de aprender, né? Não estava inicialmente aqui no script, mas eu acho que é importante compartilhar com vocês quem é a ANEEL, porque acredito que vai mudar bastante o contexto aqui, quando eu for contar um pouquinho do que a gente viveu, né? A ANEEL BPO é uma empresa que nasceu de um spin-off da Tivit. Então, ela tem uma origem aí de 1998, vem aí oriunda, como eu disse, da Tivit, passou por um fundo de investimento saindo da Apex, e esse ano a gente mudou para um fundo junto com a Sharpen. Então, o que aconteceu com a pandemia dentro da ANEEL é uma mudança também de controle acionário. Então, imagina quando a gente está falando num ano de pandemia, combinado com uma mudança de controle acionário para os funcionários, né? Então, foi um momento de duplo impacto. E qual é a característica do nosso negócio? A gente tem o objetivo ali de fazer o atendimento dos nossos clientes, né? Então, o nosso papel ali, como uma empresa de BPO, é gerar o atendimento dos nossos clientes de diversos segmentos. Então, aqui tem um pouquinho do quanto a gente é pulverizado, a gente está completamente diversificado, e isso fez com que, quando surgiu a pandemia, o que o mercado estava fazendo uma redução, a gente estava fazendo uma expansão, porque onde todos os atendimentos estavam fazendo o processo de fechamento, a gente estava sendo o principal canal de atendimento. A gente era o único canal que as pessoas podiam ter. Então, nós éramos os serviços essenciais. Então, nesse processo onde as pessoas tinham o temor da pandemia, a ANEEL estava fazendo um processo de contratação de expansão. Bom, aqui eu vou fazer uma paradinha aqui, que no home office a gente tem o processo sempre de reforma, então eu peço desculpas aqui se eventualmente sair um ruído da reforma do meu vizinho acima, tá? Então, o que aconteceu era, diante da ANEEL, que tem 15 mil funcionários, 11 unidades espalhadas no Brasil, num processo de mudança de controle acionário, né, onde a gente tem uma mudança cultural de impacto, né, de alto impacto, as pessoas vivendo uma preocupação de vida, né, porque a gente está falando de um processo de pandemia, a necessidade de contratação, a necessidade de gerar atendimento, a gente viveu, num primeiro momento, quase que um colapso ali, né? Como é que a gente mantinha a saúde de todo mundo, né? Como é que a gente sustentaria em todos os aspectos? Não, a questão principal não era só o negócio, né? A gente tinha todas as frentes na nossa mão de decisão, né? Então, foram, como que eu
consigo traduzir isso em palavras, foram momentos únicos, intensos, em segundos, né? Eram decisões intensas e em segundos que a gente tinha que tomar sobre inúmeros aspectos, né? Bom, a gente conseguiu, nesse processo, realizar coisas que a gente diz hoje, que se contassem para a gente hoje que a gente realizaria lá, a gente fala que a gente acharia a pessoa uma louca, né? No nosso segmento não é uma questão comum a questão do home office. Era, na verdade, um tabu no nosso segmento. E a pandemia fez com que isso fosse rompido. Então, praticamente metade da companhia hoje está em home office. Então, a gente conseguiu esse processo praticamente em 10 dias. Hoje a gente tem 6.000 pessoas em home office. Imagina a logística de você colocar 6.000 pessoas com equipamento. Lembrando que o nosso público praticamente é até 24 anos, então, e grande parte deles não tem o equipamento. Então, tinha todo um desenvolvimento aí de volume, enfim, de gerar essa logística e também a higienização, enfim, a garantia desse ambiente. E as pessoas que a gente precisava manter dentro das unidades, porque não tinha possibilidade tecnológica, a gente também tinha que dar segurança para elas, de que aquele ambiente era super seguro. E a gente adotou todos os protocolos, até mesmo antes dos protocolos obrigatórios que foram exigidos, como, por exemplo, a máscara, né? A gente disponibilizou a máscara para os funcionários antes mesmo da legislação, porque a gente entendia que isso era um fator de segurança. Então, uma das ações que foram fundamentais para que a gente gerasse segurança para os nossos funcionários foi um movimento que o nosso presidente fez para toda a liderança. Então, quando a gente fala toda a liderança, são praticamente 800 pessoas. Ele falou com as 800 pessoas, um por um, sobre proximidade e sobre humanização, porque ficou claro para a gente que o nosso líder, ele tinha um duplo dilema, que era ele, né, a figura pessoal, né, a dor dele, e ele como líder. Como é que ele conseguia falar para o liderado dele, sendo que ele também tinha a mesma preocupação, né? Então, foi fundamental a vinda do presidente da companhia falando sobre aquilo, né? Quando a Miriam trouxe o enfrentamento disso, foi exatamente esse o movimento que foi adotado e foi um divisor de águas dentro da companhia. E a gente viu isso claramente sendo uma ação eficaz, porque a mudança, para a gente é um indicador extremamente agressivo, que é a questão do absenteísmo, ele mudou o patamar da companhia a partir dessa ação, né? Combinado a isso, a gente trouxe uma ferramenta de apoio à saúde mental, né, para a nossa liderança, que deu também uma ferramenta profissional para os nossos líderes. E durante todo esse processo, a manutenção e a visibilidade, né, do ambiente de trabalho seguro, frequente, né, o ponto era, não pode ser uma ação só, eles precisam entender que isso é contínuo, não é só entrar e sair, né? A rotina disso, de segurança e de ambiente de trabalho é saudável, e as pessoas que estão em home também têm a manutenção e a proximidade da liderança, fez com que a gente mantivesse esse ambiente e essa sustentação do nosso negócio, sem ter o abalo, vamos dizer assim, né, a gente conseguindo ter a rentabilidade ou seguindo o nosso plano de faturamento como a gente previa. Enfim, não exatamente como a gente previa, mas não sofrendo como o mercado, de alguma forma, sentiu. De fato, a gente não precisou fazer nenhum processo de redução de quadro, e isso também é muito relevante para a gente, porque a ANEEL
na maior parte das cidades onde a gente está localizado, é o maior empregador. Então, a nossa responsabilidade social é muito alta. Então, se a gente faz um processo de plano de desligamento, a gente sabe o impacto que tem isso naquela comunidade. E que também era uma responsabilidade enorme na hora que a gente tomasse uma decisão. E, combinado a tudo isso, a gente tinha uma decisão estratégica, que é todo o reposicionamento da companhia sobre a questão de investimento no digital, né? Então, que nesse processo todo se potencializou. Então, a necessidade da gente ter um home office muito mais efetivo fez com que o investimento sobre as plataformas, o acompanhamento, a necessidade de ficar mais próximo dos nossos funcionários para que eles ficassem mais engajados, o desenvolvimento de plataformas eficientes para isso fazia todo sentido, e aí a nossa vertical digital ficou ainda mais robusta, e todas as ferramentas para isso a gente foi desenvolvendo e trazendo isso, inclusive, como retroalimentando o nosso próprio negócio, né? Então, para a gente entender um pouquinho como a questão da saúde mental e a proximidade dos nossos funcionários, e, acima de tudo, não só a proximidade do nosso funcionário, ele foi feito pela a proximidade da liderança aos nossos funcionários. Não foram eles que vieram até nós, foi nós que fomos até eles, e isso que fez a diferença, né? Evidentemente que eu não posso falar que é pleno, né, que todo mundo lá está no estado, né, regular, não é, mais que a gente reconhece, e é literalmente como a Miriam falou, e foi muito, para mim foi preciso aquela questão, né, o enfrentamento. Então a gente está de cara, a gente está diante de uma pandemia, a gente tem a situação, onde são os nossos pontos sensíveis e como é que a gente tem que atuar da melhor forma possível. E fechando o ano, e essa decisão também foi muito baseada pelo processo todo do ano, foi a primeira vez que a ANEEL decidiu investir numa festa online para 100% dos funcionários. Então, isso era para a gente muito significativo, porque a gente precisava gerar um orgulho para esses funcionários, né? E foi com personalidades importantes, né, que a gente não fazia isso, né, não era uma característica nossa em relação à cultura, para que as pessoas entendessem, olha, o ano foi super desgastante emocionalmente, mas está aqui, a gente quer proporcionar isso para vocês. E a gente fez nesse processo, e aberto 100%, né, então a gente liberou a plataforma da festa, para que eles estimulassem, inclusive, a família deles na participação. Então, durante a festa, a gente gerou a transmissão, a gente convidou as pessoas que quisessem fazer isso, para que a gente colocasse as imagens das famílias curtindo a festa. E a reação disso, para que a gente tenha uma leitura, a gente teve quase 8.000 participantes, né, de audiência, a resposta deles em mídias sociais, e aqui não é em relação à mídia social, é o comentário que eles tiveram no processo, né, o quanto que isso mexeu emocionalmente com eles, né? O dia seguinte foi, puxa, gerou um outro processo emocional. Então, todo esse processo, né, esse aprendizado que a gente viveu durante o ano, foi, principalmente para o negócio, não é só, né, para a área de recursos humanos. E isso para a gente ficou muito forte, né? Não foi a área de recursos humanos que reinventou, né? Foi o negócio que se reinventou, e nós, como área dentro do negócio, tem que se redesenhar junto, né? O processo de aproximação não é a gente trazer, né? Como é que a gente vai até as pessoas, né? Como é que a gente acessa o coração das pessoas, não como o sentido contrário, que era
como muitas vezes a gente startava os principais desenhos, ou como que a gente startava os principais projetos. Então, quando eu pensei um pouquinho em compartilhar como foi esse ano para a gente, nos desenhos de gestão e quais foram os principais aprendizados, era essa ideia um pouquinho que eu queria compartilhar com vocês, tá bom? Muito bom, Analice. Obrigada por compartilhar tantas experiências, né, desafiantes e exitosas. A gente volta com você, já tem perguntas por aqui, mas vamos então fechar esse painel com a fala da querida professora Júnia, que nos ajuda também a trazer um pouco mais de referenciais, né, professora? Por favor. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada aí, a FIA, na pessoa da professora Cris Limonge, cumprimento a todos os demais painelistas e muito obrigada pela presença de vocês. Então, vamos trazer aqui alguns conceitos para a gente fechar isso aí. Eu vou compartilhar minha tela, alguns poucos slides para ancorar minha fala aqui. Bom, todo mundo falou, né, do ambiente de trabalho, mas eu venho trazer uma polêmica, né? Mas nós não somos somente trabalhadoras e trabalhadores. Então, trabalhadoras e trabalhadores. Eu gostaria de fazer uma reflexão sobre como o equilíbrio no escopo de todas as nossas ocupações humanas contribui para a saúde mental. Então, nós vamos abordar 3 coisas bem rapidamente. Eu vou começar com um case bombástico, né? Redução de 58% em licença médica por motivos de saúde mental como, né? E depois nós vamos trazer os conceitos, né? Em cima desse case, vamos falar rapidamente sobre home office na pandemia, algum conceito da OMS, e vamos falar de ciência ocupacional e terapia ocupacional, já que estamos falando de ocupação humana. E, por fim, vou deixar algumas recomendações para as organizações, para os gestores, para as trabalhadoras e trabalhadores, e também para a sociedade em geral. Começando com o case, né? Esse aqui é um case de um estudo, né? Foi realizado um trabalho numa universidade pública federal na região sudeste, e esse aqui é o trabalho de uma tese de doutorado que já está publicada na Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, e eu faço destaque aí para essa parte vermelha, né? Eles atuaram, né, sobre algumas demandas de saúde. Isso aqui é um grupo pequeno, né? É um projeto piloto, né, de 8 trabalhadores, mas eles fizeram um trabalho muito bem detalhado e observem a redução de 58% de dias de licença para tratamento em saúde. Passou de 220 para 7 dias após um ano de atuação. Vamos ver assim, pontos rápidos e principais, o que esse pessoal fez para conseguir este resultado. Né? Isso aqui não foi dentro da pandemia, mas nós sabemos que esse problema de saúde mental já existia antes da pandemia, com certeza, né, como a professora Érica falou na abertura, ele piorou durante a pandemia e em pandemia nós ainda estamos. Então, o que o pessoal fez? Eles tiveram uma compreensão profunda dos processos de trabalho. Qual era o trabalho de cada um? O que estava acontecendo com cada colaborador que estava em licença médica, ou aqueles também, né, como é o processo do seu setor. E criaram um programa de reabilitação funcional, que eu queria dizer aqui que não é a reabilitação que você manda o colaborador lá que o plano de saúde oferece, é reabilitação na função, para a função, in loco, in site do trabalho, né, feito por uma equipe multiprofissional de terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicólogo, médico, psiquiatra e outros. Eles fizeram também, isso é muito interessante, eles não montaram lá dentro um ambulatório para tratar essas pessoas, mas fizeram intervenções educativas com condutas não impositivas e não punitivas. E fizeram também toda uma articulação dos atores envolvidos. Então, foi um mergulhar, né? Se você tem um problema de saúde mental, tem que mergulhar para saber exatamente o que é que está acontecendo ali naquele local de trabalho com essas pessoas. Bom, então, trazendo isso um pouco mais agora para a pandemia, vamos ver o que aconteceu com o home office, né? Muitos ficaram muito felizes, eu acho que até vi um comentário aí no chat, a pessoa dizendo, olha, minha qualidade de vida aumentou, eu estou muito bem, obrigada, né? E realmente eu conheço pessoas que aumentaram a qualidade de vida e a produtividade, pesquisas mostraram isso, comentários,
mas há pessoas também, né, que estão em situações bem difíceis no home office, né, com crianças em casa, às vezes sem um local adequado para exercer as suas funções, e a gente está vendo aí também, né, que nem todo mundo está tão bem assim, e as questões de saúde mental têm assolado muitas pessoas. Mas eu gostaria de chamar a atenção para o que a OMS nos diz sobre o conceito de saúde. Falamos muito aqui de saúde mental, falamos, né, dos CID-Fs, né, quantas pessoas afastadas por quadros depressivos e similares. Né? Todo mundo conhece o CID-10, né? O CID-10 é um código de doenças, e os CID-Fs, os códigos relativos à depressão e outras questões psíquicas. Mas eu gostaria de dizer que o CID-10, há quase 20 anos atrás, ganhou uma irmã. A Classificação Internacional de Doenças ganhou a Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade de Saúde. Por mais de 20 anos, o mundo inteiro estudou como é que as pessoas são impactadas na sua funcionalidade, não só pelo seu diagnóstico. Eu não vou falar dessa classificação agora, mas eu gostaria muito de apresentar o modelo que embasou toda essa classificação. Se embasou no modelo de que a condição de saúde ou de doença, ela depende não é só da mente e nem da personalidade, das estruturas e funções do corpo, né? Como a gente vê nas questões de doença, a pessoa está com a doença psíquica, a pessoa está com uma Ler-Dort, né? Não, mas a condição de saúde e doença depende de estrutura e função do corpo, das atividades, da participação, dos fatores ambientais e dos fatores pessoais. Para essa classificação, as funções da mente e da personalidade estão somente na estrutura do corpo. É claro que tem algumas outras variantes, algumas derivadas aí na atividade e participação, mas lembre-se, conceito de saúde e doença, deixa eu voltar aqui, ela tem que conjugar esse modelo médico com o modelo social, que enxerga que tudo isso faz diferença na saúde e na doença e na saúde mental, com certeza. Um outro conceito que eu gostaria de trazer aqui, né, essa questão da CIF, né, que eu coloco aqui, ela foi utilizada, este conceito, este modelo foi utilizado na análise daqueles casos dos colaboradores da instituição federal pública. Também foi utilizada os conceitos da ciência ocupacional. Então, a Associação Americana de Terapia Ocupacional diz que as áreas da ocupação humana que constituem, né, a nossa rotina ocupacional, se constituem de todas estas áreas, das atividades de autocuidado corporal, a higiene, a alimentação, o vestuário, hoje os cuidados também com a saúde, os cuidados da vida pessoal, as compras, as finanças, o cuidar dos animais domésticos, falar ao telefone, né, a questão da comunicação, as atividades de participação social e comunitária, o descanso e o sono é uma área de ocupação humana, né? Faz parte, o trabalho, o estudo e o lazer. Então, a terapia ocupacional, lá nos seus primórdios, ela coloca que a natureza do ser humano é de estar vivo, e essa natureza é essencial para o ser humano crescer e ser produtivo. Ou seja, o ser humano, ele é, antes de tudo, um ser ocupacional. Eu sei que estou no meio aqui de RHs, mas o ocupacional aqui não quer dizer da profissão, quer dizer de todo esse escopo desta ocupação humana. Então, quando a gente pensa num ser humano que funciona, ele funciona em todas essas áreas. Mas, no entanto, as corporações só veem esse ser humano como alguém que tem uma aptidão para o trabalho. E acho que até antes da pandemia era visto somente assim. Agora, né, como a professora Miriam falou lá no começo, a fusão, né, do público com o privado nos fez ver todas essas dimensões do ser humano. Então, gente, diante disso, eu gostaria de deixar algumas recomendações para vocês. Primeiro, eu gostaria de falar para as organizações, a alta liderança, o RH, que é estratégico, né? Diante desses conceitos, dessas experiências que estamos passando, é preciso haverem políticas e programas de saúde ocupacional com base no modelo funcional, com base no modelo da CIF, né, da Classificação Internacional de Funcionalidade, não com base no modelo médico de doença. A pessoa não pode ser vista só, ela está com diagnóstico, está doente, então ela deve ser simplesmente afastada e nada mais há que ser visto. Eu gostaria de dizer aos gestores
que, de fato, gerencie pessoas. E aí, em vez de eu digitar uma frase, eu vou colocar a capa de um livro que eu admiro, porque tive a honra de trabalhar com o autor, que é o seu José Luiz Bichuete, que gestão de pessoas não é com RH. Gestão de pessoas é com o seu gestor. O RH estratégico coloca programas, coloca políticas, mas como o pessoal já falou aí antes, né? A Annalice falou, né? Os gestores têm que conversar e acolher os seus liderados. São eles que gerenciam, de fato, as pessoas. São eles que conhecem os detalhes, eventualmente, da vida privada. Não é o RH corporativo que está lá em cima, que vai prover o programa, mas quem gerencia as pessoas são os gestores. Eles precisam estar preparados para isso. A você, trabalhadora e trabalhador, o que eu diria para você? Busque o autoconhecimento. A professora Miriam também falou sobre isso. É muito importante a gente se conhecer, a gente não entregar a vida da gente para o outro, né? E buscar identificar as atividades que são significativas em todas a sua ocupação diária e organizá-las numa rotina equilibrada. A sua vida não é só trabalho, a sua vida são todas aquelas áreas de ocupação humana. E eu diria para a sociedade em geral, para mim, para você, para todos nós, para procurarmos buscar e promover a chamada justiça ocupacional, que reconhece os direitos de participação de todas as pessoas nas suas ocupações diárias, e não só o direito ao trabalho, independentemente de idade, habilidade, gênero, classe social e outras diferenças. Essas são as minhas recomendações para vocês, em função desses conceitos que foram muito rapidamente passados, mas eu tenho certeza que alguns são muito novos para alguns de vocês. Então, eu gostaria de agradecer aí a atenção de todos, deixo aí o meu e-mail da nossa Sistematize Serviços e fico à disposição para nós debatermos um pouco mais. Obrigada. Abrindo aqui, obrigada, professora Júnia, excelente explanação. E a gente já parte para a interação, tá, gente? Algumas perguntas a gente já está respondendo lá no chat. Eu vou procurar agrupar aqui algumas delas para a gente... Teremos aí uns 10, 15 minutos de interação agora, tá bom? Então, a professora Miriam voltou, ela tinha... Tá aí, Miriam? Nos ouve? Sim, Érica, tudo tranquilo. Então, vamos lá. Só um minutinho, que eu estou aqui monitorando o chat e o Q&A. Vou começar por aqui. Marcelo Januário, Miriam, pergunta sobre as flexibilizações na legislação trabalhista que, em certa medida, tornam precário o vínculo com o trabalho e que podem comprometer a saúde mental do trabalhador. Como é que você vê isso? E eu já emendo na Daliana, que fala que o aumento de carga ocorre, no caso dela veio com muita realização profissional, porque isso trouxe mais interação e desafio. Como conscientizar os profissionais que estão realizados sobre a necessidade de cuidado ergonômico, já que as lesões, LER, DORT, começam a aparecer mais nesse final do ano? Tá ok. Então, eu queria responder um pouco a primeira pergunta. Interessante, participei de várias lives, junto com o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região de Porto Alegre e também da 15ª aqui de Campinas, que a gente discutia sobre isso, justamente, a legislação trabalhista e a pandemia. Então, na questão da legislação, a gente tem uma legislação específica para teletrabalho, mas os juízes salientam isso, que é diferente o teletrabalho do home office. O teletrabalho, algumas coisas em home office, você pode se utilizar desta legislação do teletrabalho, mas nas questões que virão, e virão para eles, né, porque o juiz é o final da linha em termos de adoecimento mental relacionado ao trabalho, é ele que às vezes julga e vai dar uma reparação para essa questão do trabalhador que adoeceu, isso tem relação com o trabalho, ele vai dizer que vai ser necessário novas legislações, tem o termo deles dentro do tribunal,
que são aquelas causas que são julgadas e servem depois de modelo para quem vai entrar na justiça, para outro juiz, né? Então, eu vou lembrar daqui um pouquinho a palavra. E a gente ainda tem uma reforma trabalhista que ocorreu há 2 anos atrás, que foi, assim, muito complicante, onde o trabalhador perdeu direitos. E perdeu direitos no seguinte sentido: ele agora fica mais só frente ao empregador para negociar as suas questões em vários aspectos, né? E aí isso feito, né, individualmente, às vezes é bem difícil, porque o trabalhador, ele às vezes tem menos poder frente ao empregador, e a gente vive nessa situação, um desemprego altíssimo, né? Então, precariza um pouco mais o trabalho para o trabalhador. E em relação à pandemia, o que acabou acontecendo, e o adoecimento mental relacionado ao trabalho, antes da pandemia, o adoecimento maior já era por transtornos mentais e transtornos osteomusculares. Mas a pandemia, ela vem e agrava isso, porque então você antes trabalhava num ambiente conhecido, né, com o cargo descrito, com todas as regras já estabelecidas. E hoje você vai para um ambiente novo, que é a sua casa. Então, por exemplo, em termos de acidente de trabalho, como ficarão agora? Né, que o ambiente não foi olhado em termos de riscos ocupacionais. Então, realmente é um grande desafio esse novo ano, que ele ainda vai se arrastar por um tempo, né? Eu estou no HC e lá está bem complicado as coisas, a gente está com as UTIs lotadas, e residentes e médicos muito estressados, porque sabem que vai ter o retorno a uma situação que já tinha um pouco passado, desse número de internações muito alto. A gente já está trabalhando com bastante reinfecção. Enfim, então, até meados de março, abril, maio, nós estaremos nessa mesma situação, provavelmente, que estamos vivenciando agora. Então, são os novos desafios que se colocam para a gente, então, poder pensar e fazer outras webinars, viu, Ana Cristina? Porque tem assunto para muita coisa. Bom, obrigada, professora. Vou pedir para a Cissa, na sequência, a Analice. A Luciana pergunta se, na opinião de vocês, mas eu vou direcionar mais para a Cissa para a gente dividir aqui a quantidade de perguntas. Se você acha que essa preocupação e o cuidado com a saúde emocional nas organizações é mais uma onda, né? Ou se de fato a gente vive uma oportunidade de quebra de estigma em relação a esse tema e se ele deve permanecer. Na sequência, Analice, eu vou pedir para você falar um pouco mais. Você falou sobre a ferramenta de apoio que vocês adotaram. André Oliveira está pedindo se você pode compartilhar. Não sei se você chegou a responder para ela, por gentileza. Não, eu estava respondendo da Liana. Já respondo para a Liana também. Legal. Tá eu estava no meio do caminho. A questão da onda é igual dieta, né? Vai depender de quem decide mudar o seu comportamento. É como vai ser na empresa. À medida em que a empresa entender que esse benefício faz sentido e que isso é uma mudança genuína, ele vai ficar incorporado na cultura, né? Se essa decisão foi partida pelos responsáveis, pelos decisores, como uma decisão só por superficial, ela não vai ser perene, né? Então, isso vai depender de quem tomou a decisão. Não quero ser nessa parte, né, da minha formação advogada e responder depende, mas é isso, vai depender de quem tomou a decisão. Mas pode ser, sim, que em algumas empresas, e acredito que isso aconteça, não perdure. E a segunda pergunta, em relação à ferramenta em relação à tecnologia, a gente usou, e aqui não tem problema nenhum, durante 3 meses, uma ferramenta chamada Símbolo, que é uma ferramenta de apoio. Ela tem uma parte que é livre e tem uma parte que ela é de apoio paga, né? Então, ela tem um suporte com profissionais. Essa parte, durante 3 meses, eu falo que foi durante 3 meses, porque a gente teve uma repercussão muito baixa. Eu tive um grupo de adesão baixa. Então, esse grupo depois a gente redirecionou para uma estrutura de assistência social e dentro da própria estrutura de RH,
em que a gente entendeu que teve mais sentido, que as pessoas sentiram que fazia, na nossa avaliação, o nosso público acabou utilizando e o resultado foi mais efetivo para a gente. Muito bom. Obrigada, Analice. Nada. Cissa, você gostaria de comentar a nova onda aí, por favor? Pois não, Érica. Então, assim, gente, olha, do ponto de vista, né, desse lugar que eu estou e do ponto de vista que eu ocupo em relação à reflexão sobre isso, eu diria que não é uma onda. Eu acho que é uma imensa oportunidade que se abre de algo que já vinha acontecendo nas organizações, mas parece que agora, com a pandemia, ele veio à tona e evidenciou a importância da gente olhar para a saúde dentro dessa dimensão humana, né, a dimensão humana mais ampla, mais plena. Então, eu acho que a gente vai ter que cuidar das pessoas, ter atenção, e especialmente olhar para a questão dos afetos. Eu não acho que a gente trabalha a dimensão da saúde nas organizações sem olhar para os afetos. Então, a gente vai ter que cada vez mais dialogar, ter escuta para tudo que as pessoas trazem ao vir para o mundo do trabalho, para como elas são, e para uma dimensão de ampliação mesmo da nossa perspectiva do que a gente espera de atuação dentro do universo do trabalho e da sociedade como um todo. Obrigada, Cissa. Na linha das short answers aí, bem curtinho, para a gente contemplar o máximo de pessoas, Júnia, o Maurício comenta que a Ambev acabou de criar a Diretoria de Saúde Mental, o que para ele é muito emblemático, ainda mais de uma empresa reconhecidamente de extrema exigência com seus colaboradores. O que você pensa sobre isso, Júnia? Isso é muito interessante, né? Eu advogo também que capital humano é capital humano. Então, a gente sabe que a Ambev é uma grande empresa, uma empresa lucrativa. Né? Eu também venho de instituições filantrópicas, onde a gente coloca o recurso não como o retorno do investimento, não como o topo, mas como base para toda a produção da empresa, né, da organização. Então, uma organização que é lucrativa, constituir uma diretoria sobre isso é excepcional, isso é reconhecer que o capital humano, ele é humano. Eu só deixaria a dica que realmente não fosse só de saúde mental, mas fosse de saúde funcional, porque a gente não é um cérebro ou só uma personalidade, só uma emoção que sai por aí, né? Mas ela é influenciada por todas as nossas ocupações, que isso fosse visto. Obrigada, professora. Dá para fazer a última rodadinha, Cris? Vamos lá? O que você acha? Seu mic está mutado. Eu acho melhor encerrar. Olha, assim, em termos de tecnologia, a gente pode usar. Eu só vou pedir desculpa para o público, a gente sabia que ia dar uma estouradinha. Eu, particularmente, acho melhor aproveitar a presença das nossas queridas, fazer a rodadinha. Só que daí, em vez de terminar 2h30, a gente vai acabar acabando 2h45. Então, sim, e perguntas sequinhas e depois a gente vai respondendo. Porque eu acho que é um momento tão único, né? A gente está sendo indisciplinada, tecnologicamente falando. Não, eu consulto você, Érica, que está mediando. O sistema não vai cair. E as meninas, o que elas acham? Mais 10 minutos. E os participantes também. Topam mais 10 minutos? Isso vai dar? Então, acho que dá. Né? Eu vou propor assim, tem algumas perguntas mais direcionadas mesmo para cada uma delas. Acho que eu posso fazer uma pergunta mais abrangente e já peço para vocês emendarem nas suas mensagens aí finais. Perfeita. Tá bom? E aí eu passo para a Cris. Então, Tiago, Valdir, Marília, Luciana, por favor, Fernando, sintam-se todos contemplados, a gente vai encaminhar as questões, as respostas para vocês com muito carinho, com muito afeto, como disse a Cissa, mas eu vou aqui, na pergunta da Tereza, fazer essa rodada, propor essa rodada final, pedindo aí que vocês pontuem sobre a crença de vocês em relação às mudanças e adaptações que surgiram nessa quarentena, com esse trabalho remoto, quanto de fato
a gente vai ter aí mais solidariedade, né? A incorporação mesmo de novos hábitos nas nossas vidas, né? Então, eu passo para você, Miriam, por gentileza, e aí você já vai fechando, e na sequência eu vou chamando. Obrigada, Érica. Olha, eu acho o seguinte, o que veio, né? Assim, a pandemia, ela adiantou tendências que já vinham acontecendo. O home office é uma delas. Então, ela adiantou essa tendência, e eu acho que mesmo após passar a pandemia, muitas empresas vão ficar com um sistema híbrido, porque, assim, de fato, houve muitas vantagens, houve muita economia, principalmente financeira, para as empresas nessa nova modalidade. E, como eu disse, eu acho que os desafios vão ser para a Justiça do Trabalho, como serão julgados, a palavra que eu estava procurando anteriormente era jurisprudência, então os casos vão sendo julgados e vão criando jurisprudência, e aí eu fico pensando também que a gente precisa olhar aquela história do copo meio cheio, meio vazio, para o que a gente quer botar o foco, onde a gente vai botar a luz. Acho que a pandemia trouxe, sim, vários aspectos positivos, mexeu muito com a nossa rotina, com a nossa vida, isso não necessariamente é negativo, né? Isso nos faz, assim, a gente ter que se reinventar, utilizar novas formas, uma maior aproximação com a família, tá certo? Que houve um maior número de divórcios, outro dia eu estava espantadíssima com esse dado, né? Mas, pessoal, foco focado no problema, não precisa se separar, vamos discutir as relações, o que está acontecendo. Então, eu sinto que a gente está vivendo novos tempos, são tempos que já viriam, então foram adiantados, mas eu vejo tudo muito também pelo aspecto positivo e como crescimento, como amadurecimento, e é nisso que eu acredito. Obrigada, Érica, foi um prazer estar aqui com vocês, meu e-mail está disponível, falo com vocês muito tranquilamente para quem quiser. Um grande abraço. Obrigada, Miriam. Cissa, por gentileza. Olha, eu acho que eu só queria dizer que, no fundo, eu acho que esse movimento todo, tudo isso que nós somos envolvidos, essa onda gigante que nos pegou a todos, abre mesmo um espaço, gente, de reconhecimento das dimensões pessoais e coletivas, né? Então, o que a gente pode fazer no âmbito pessoal e o que a gente pode fazer no âmbito coletivo? Me parece que a gente segura a onda melhor se a gente estiver de braço dado, né? Então, essa perspectiva, essa percepção de que o coletivo tem um poder enorme de reparação, de apoio, de controle, de diminuir a dor das pessoas e de dar mais amparo para a rede. Então, me parece que essa é uma percepção importantíssima, né? Nós, no SESC, estamos abrindo gradualmente as atividades e o meu anseio é que em 2021 a gente possa voltar a se aglomerar e curtir as coisas do nosso quintal, tá bom? Agradeço muitíssimo o convite, espero ter podido contribuir e desejo para todo mundo um 2021 muito melhor do que foi o 20. Obrigado, Cissa, é uma alegria estar aqui ao seu lado, pela tela. Por favor, Analice. Bom, para mim, em especial, a questão do impossível ficou relativo, né? Porque foram desafios que para a gente inicialmente eram impossíveis, né? Sem dúvida nenhuma, eu acredito que todo o aprendizado ainda sobre o que a gente viveu e vive sobre a pandemia, ainda a gente está no berçário, né? Está muito, muito, muito embrionário que tudo isso ainda nos proporcionou e vai ainda nos proporcionar. Então, olho esse processo ainda com muita humildade, né, em relação ao nível de conhecimento. Então, só me preparo para olhar e observar ainda o que a gente tem para aprender e entender o que pode vir ainda a melhorar com tudo isso, porque acredito ainda que tem muita curva ainda para melhorar, sem dúvida nenhuma. Obrigada, Analice, foi muito bom te ouvir, viu? A turma ficou interessada na festa, hein? Você respondeu lá? Como respondi. Festa? Deixei meu e-mail também para maiores detalhes. Ótimo, que bom, obrigada. Júnia, por favor.
Bom, eu acho que o que essa pandemia veio nos trazer, e eu faço, né, obviamente, uma conclusão como terapeuta ocupacional, e nos ensinou a todos que o ser ocupacional, que nós terapeutas ocupacionais defendemos, não é ser profissional só. Eu acho que a pandemia nos abriu a oportunidade de nos vermos como membros de família, como pessoas que têm lazer, ou a falta que faz tudo isso. Então, essa é a grande lição. Ensinou para nós mesmos, como pessoas, ensinou para os nossos empregadores, ensinou para a sociedade em geral. Então, 2021, queira Deus, queiramos nós, vai ser um ano de um ser ocupacional um pouco mais equilibrado, porque eu acho que essa lição que ele aprendeu, ele não vai querer largar. Nem ele, espero que as organizações também não. Muito obrigada, professora Júnia. Com isso, a gente fecha aí esse painel. Agradeço muito as participações das palestrantes, professor Roberto, do Aguinaldo, que sem ele a gente não daria conta, está aí nos bastidores. Obrigado, Aguinaldo. Foi um rico e potente painel. A gente espera que as reflexões aqui suscitadas, né, nos ajudem nesse enfrentamento, em tudo que temos ainda pela frente. Relembro que esse conteúdo estará disponível no YouTube da FIA, e eu gostaria de passar a palavra para o fechamento desse webinar para a professora Ana Cristina Limonge. Uma boa tarde para vocês e um bom final de ano, um ano que chegue aí, um ano de cura, de paz, de leveza. Mais leveza, solidariedade. Obrigada. Bom, eu só tenho a agradecer a cada um, dizer que superou a minha expectativa, era uma angústia, eu falei, não, a gente precisa compartilhar, tem muita gente pensando coisas legais, e superou a expectativa. A presença da Érica era fundamental nessa história toda, já tinha falado com ela desde o comecinho, pela clareza, pela posição, pelo exemplo, em todos os sentidos. E aí, todas essas histórias que foram sendo encontradas, não é? A Ana Alice, minha filha, e foi crescendo. A Miriam, que eu trabalho com ela há tantos anos, já faz quase uma década, né, Miriam? Ela sempre me chama para falar. Eu falei, agora, Mi. E eu andei ouvindo reflexões, falei, nossa, vamos juntar. A Júnia, que eu conheci tão recentemente, que tem um material tão completo, tão preciso, né? E a Cecília, que a gente andou interagindo lá atrás nos desenhos do programa de qualidade de vida e que dá esse exemplo, essa exuberância que é o nosso SESC, né? Junto comigo o Aguinaldo, o Roberto Alonso também, pessoas com quem eu convivo há décadas, e aqui temos alguns professores da casa, da FIA, assistindo, alunos, colegas. Então, eu acho que é um momento de encontro e mais um momento de aprendizado, que não para aqui, que eu espero que fortaleça novas conexões. Eu estou muito feliz e essa vai ser uma série de 4, né? A próxima será 22 de janeiro, onde a gente vai trabalhar a sabedoria, é uma série de 4 sobre visão feminina. Dia 22 de janeiro a gente vai ter a sabedoria feminina 70+. Então, são mulheres que estão ativas na liderança, e vão contar um pouquinho para a gente sobre essa perspectiva do 70+. É uma perspectiva intergeracional, e as outras 2 a gente está desenhando. Então, janeiro, fevereiro e março, e sempre assim aberto, e começamos com o pé direito, agradeço de coração a todo mundo, e tenho certeza que cada um de nós saiu um pouco melhor hoje, em termos de aprendizado, de desafio, porque isso aqui era um desafio em termos de tempo, né? E de alegria de viver, que é o que a gente busca no nosso dia a dia. Eu agradeço a cada uma de coração, a generosidade e a oportunidade do encontro. Então, está encerrado o nosso webinar, e até breve. Espero vocês para o próximo webinar.